Oi, eu sou a Denise do Denise Tá Chamando e este vídeo é para falar das minhas últimas leituras, que foram os livros Das Cobras, Meu Veneno, da Leila Jalu, e o livro Os 13 Porquês, do Jay Asher. Vou começar falando do livro da Leila Jalu, que é uma escritora acriana, que eu não conhecia nenhum trabalho, inclusive a primeira escritora acriana que eu conheço. Comecei a ler agora por causa do meu desafio de autores brasileiros, que eu me propus a ler mais livros de autores brasileiros. E eu estou em busca principalmente de autores de outros estados que eu nunca tenha lido a respeito. Muitos casos eu não li nada de nenhum autor do estado, e eu nos outros que a gente já tem autores consagrados, estou buscando novos autores, no sentido inéditos para mim, né? Não necessariamente alguém que apareceu agora, que até mesmo que é difícil para eu poder conhecer, né? A Leila Jalu é uma cronista, poetisa acriana, e ela tem já vários livros lançados. Eu realmente não conhecia nada do trabalho dela, e eu peguei esse Das Cobras Meu Veneno exatamente pelo nome bem curioso. Achei realmente bem interessante, me chamou bastante atenção e eu gostei bastante. Esse Das Cobras Meu Veneno é um livro de crônicas, são vários textos independentes, né? São histórias, eu não sei, não me recordo qual o jornal que teria sido publicado, realmente não me lembro, mas ela é uma escritora bem conhecida, né, no estado. Acho que é a falha mais minha, né, até no Brasil ela tem uma fama maior, e ela tem uma linguagem muito interessante. Eu gostei muito do jeito que ela escreve. Ela faz, de fato, umas críticas a várias situações do cotidiano, de coisas que ela viveu, como uma senhora também da sociedade, né, não só tô aqui no meu cantinho escrevendo calopsitas novamente, mas realmente vivenciando a situação da cidade, vários fatos, por exemplo, o concurso de Miss. Eu gostei muito do jeito que a Leila Jalu escreve. Eu achei, ela tem uma linguagem bem leve, mas não é uma linguagem assim, mais intelectualizada. A gente não consigo explicitar bem. Acho que é um texto que você vê que foi muito bem construído, ele é bem elaborado. Não é um texto assim de uma pessoa que tem pouco conhecimento, mas por outro lado não é um texto chato, não é um texto pedante. É um texto que tem uma graça, ele é sarcástico muitas vezes, mas aquele sarcasmo pro positivo, né? Aquele sarcasmo realmente com o objetivo de você refletir e mudar alguma coisa, no mínimo, no seu pensamento. Eu gostei demais dos escritos dela, gostei muito mesmo. E tem alguns textos bem engraçados, assim, de tão inacreditáveis, né? Eu não sei qual, de fato, é a veracidade de todos esses textos, exatamente, porque eu não conheço a vida cultural e a vida da sociedade acriana, né? Realmente é uma falha minha, não conheço muito da cultura deles, praticamente nada mesmo. Mas ela fala de uma maneira que eu acredito que são histórias verídicas, em sua grande maioria, e que você fica incrédulo. No concurso da Miss Brasil, dos seus idos, há muitas décadas atrás, a Miss tendo que fazer um volume no cabelo usando bombril e deu uma reação alérgica. E ela faz uma crítica social, né, uma crítica dos valores que são impostos, né, na sociedade. Os textos dela têm essa puxada, né, para a valorização da mulher. São textos, de um modo geral, feministas, de brigar pelo direito da mulher a ocupar o seu espaço, só que não são textos forçados, não, são textos realmente muito bem construídos, muito interessantes. Qualquer pessoa, acho que gostaria muito do trabalho dela, achei muito legal. Teve um outro que ela fala de uma situação que é muito comum, que é a situação de uma mulher que é explorada, né, pelo marido. Ela é forçada até mesmo a manter relações sexuais com ele e envergonhada publicamente em várias situações, ofendida publicamente. E isso é uma coisa que ainda é muito comum aqui no Brasil, infelizmente. Então, assim, os textos dela não são só um texto de entretenimento, são realmente textos muito fortes, mas textos que realmente conquistam
textos que não tem como você não parar para pensar a respeito, não parar para se analisar, ou ver o que acontece à sua volta, se essas situações também não acontecem por aqui. Gostei demais, recomendo muito. Uma coisa também que ela faz, ela usa muitos trocadilhos de frases famosas, até trechos de música. Ela insere isso de um jeito que não fica pedante no texto dela. Gostei muito, recomendo, pretendo ler outros livros dela. Outro livro que eu li foi o livro Os 13 Porquês, do Jay Asher. Esse livro me interessou pela proposta realmente de fazer um livro de um jeito diferente. Ele é um livro que conta a história de uma garota chamada Hannah. Essa garota era uma adolescente, ela se suicidou. E após a morte dela, alguns dias depois, um rapaz chamado Clay, que estudava com ela, recebe uma caixa nessa caixa tem 7 fitas. Essas fitas estão numeradas, todos os lados delas estão numerados, e a 7ª fita tem o número 13 de um lado e o outro lado não tem nada, porque ele não tem nada gravado. Todas essas fitas têm um áudio que a Hannah gravou, falando que cada lado equivale a uma pessoa que ela julga responsável pela morte dela, que fez alguma coisa que contribuiu para que ela tomasse a decisão de cometer suicídio. Ela vai contando desde a chegada dela na cidade, na escola, na verdade, né, onde ela vai passar pela situação de ser novata, por bullying, né, em alguns aspectos, por uma má fama que ela vai receber depois de um determinado tempo, em razão de comportamento de algumas pessoas, e ela vai contando todas essas histórias, o que cada uma dessas pessoas na fita fizeram ou deixaram de fazer, que contribuíram para magoá-la, para atingi-la, para, no pensamento dela, formar uma reputação negativa, um ambiente negativo para ela permanecer, chegando a um ponto que ela julga que não tem amigos, que não tem ninguém com quem ela pode contar e que ela não tem saída a não ser acabar com a própria vida, porque não valeria mais a pena continuar, que ele tá só se sentindo como se só tivesse pessoas ruins, né, pessoas para magoá-la no mundo. Tá? Eu achei muito interessante o livro. No começo ele é meio arrastado, assim, ele é um pouquinho marcha lenta, mas depois você se envolve na história e aí você não quer largar, quer realmente ler até o final, ver tudo que ela falou, o que foi que aconteceu, o que cada pessoa fez. Como é uma situação de uma pessoa suicida, ela obviamente é um livro que é um livro triste, né? É um livro que é angustiante, mas eu vi muito assim que como é aquela situação de maximizar as coisas. Qualquer coisinha que acontece, ela leva numa profundeza enorme a situação, e teve algumas coisas que realmente eu achei até injusto, né, a acusação dela, que são coisas que são normais, né? Nosso desenrolar de encontrar pessoas na nossa vida, a gente encontrar uma pessoa não significa conhecer uma pessoa não significa que aquela pessoa vai se tornar a nossa amiga. E ela mesmo, no discurso dela, ela fala que ela não esperava que fosse amiga. Então você vê como uma pessoa suicida está passando por um processo de depressão, ela realmente tem esse pensamento confuso, esse pensamento contraditório de, eu queria, mas eu não queria, era bem assim, não, mas era, mas não era. Então é um livro confuso, confuso no sentido de você entrar na confusão que aquela personagem está vivenciando, né, aquela dor que ela está vivenciando, e você também ficar sentindo aquela angústia, né, que ela está passando, que é um caso muito sério, na verdade, né. Eu dei uma pesquisada e, segundo o Mapa da Violência de 2014, no Brasil todos os dias tem 28 casos de suicídios. E para cada um desses casos tem de 10 a 20 tentativas. E o que mostra que esse número é muito, muito, muito alto, né? São cerca de 500 pessoas por dia tentando suicídio no Brasil. Então, os números são muito alarmantes, é muito preocupante e é uma coisa, assim, muito complicada da gente fazer alguma coisa. No livro ela fala muito disso, de ninguém sabe ao certo o impacto que tem na vida dos outros. E ela vai
a personagem vai mostrar, contando essa questão de como cada palavra magoou, cada palavra fez com que ela se sentisse pior. Às vezes, num dia que ela estava até se sentindo um pouquinho bem, alguém veio e falou alguma coisa, ou virou pro lado num momento que ela esperava que a pessoa falasse com ela, e o dia dela acabou naquele momento, entendeu? Realmente, numa profundidade de sentimentos que às vezes, muitas vezes as pessoas não percebem que atingiram negativamente, né, a pessoa daquela maneira. Tem pessoas que não se importam, tem pessoas que magoam as outras intencionalmente, mas eu estou me referindo a pessoas normais que estão vivendo suas vidas, estão sendo colegas, né, por exemplo, no caso dela acontece, são vários colegas de escola, estão sendo colegas de classe e fazem coisas que seriam muitas vezes consideradas normal por muitas pessoas, e para ela foi algo muito profundo, muito ruim. Eu acho que é importante a gente se atentar a esse tema da questão do suicídio e ver, realmente olhar para o lado, o que pode ser feito, que alguma coisa fica evidente que as pessoas que estão com esse tipo de problemas precisam de ajuda. E eu entendo sem ajuda profissional mesmo, não só questão de você estar mais atento para o outro. A gente precisa, né, ter mais cuidado com as pessoas, dar mais atenção, ser de fato mais amigo, que às vezes a gente fica numa correria tão grande no dia a dia que não se dá conta muito da rotina da outra pessoa. E muitas vezes também de enxergar, né, quais são as dificuldades do outro, que às vezes também não está tão presente assim. E não ficar só condenando, que o outro não se importa comigo, não quer saber de mim, ela não me liga pra mim, ela não me ama, não é minha amiga. Então eu já ouvi isso muito de algumas amigas minhas. E é complicado, como assim, pessoas que eu adoro demais, que eu amo demais, achar que eu não dou importância pra elas. E isso é complicado de ouvir, como eu falei, ficar provando esse amor, provando essa amizade. Então, é realmente, muitas vezes, o caso da pessoa ter um tratamento profissional, porque o problema não necessariamente seria eu, né? De falar que eu sou uma amiga ruim, mas muitas vezes que aquela pessoa tá vendo tudo num jeito muito negativo, que ninguém se importa comigo, ninguém quer saber de mim, e não consegue sair, né, desse momento tão negativo e vai afundando, podendo ir para uma situação tão drástica. Eu também dei uma lida e vi algumas coisas a respeito de alguns sinais, de comportamento suicida. E um deles é exatamente essa questão do negativismo, né, de tudo, só olhar, conseguir ver o lado ruim de qualquer coisa que acontece, de qualquer coisa que alguém diz pra ela. Muitas vezes a questão da depressão, ela é a grande depressão profunda, né, no caso. Ela é depressão severa, né, na verdade, a nominação mais correta. Ela tá intimamente ligada aos casos de suicídio, e muitas vezes essa depressão ela tá vinculada ao abuso de álcool e ao uso de drogas. Então, outra coisa, as pessoas tendem a soltar uma frase de alarmes, de falar que tudo ia acabar, se eu queria sumir, e isso é uma coisa tanto recorrente. Mudanças bruscas de comportamento ou de visual mesmo, a pessoa deixa de fazer algum hobby, alguma coisa que ela amava demais, e faz uma mudança muito radical, não necessariamente para buscar uma melhoria, às vezes para testar se as outras pessoas observam, estão notando que ela mudou. Elas também costumam se desfazer de objetos importantes para ela presentear objetos pessoais. No caso da personagem, ela deu uma bicicleta que ela usava como meio de transporte para ir para a escola. Então, também tem casos onde a pessoa vivenciou eventos traumáticos, muitas vezes uma morte na família, um término de um relacionamento, né, que abala muito as pessoas, e algumas pessoas são abaladas mais profundamente, demoram mais tempo para se reerguer, outras nem se conseguem se levantar.
Aí também tem a questão do isolamento, né? A pessoa acaba se afastando, não socializa, vai socializando cada vez menos, diminuindo contato com os amigos, contato com os colegas. E também tem os casos de tentativas anteriores, também estatisticamente comprovado, que não me lembro a porcentagem agora, mas que muitas pessoas, um número muito alto de pessoas que tentaram suicídio, elas tentam novamente e muitas vezes conseguem, tá? Então é isso, esse foi um vídeo sobre 2 livros que eu achei muito interessantes. Um que tem esse lado mais apimentado, mais provocativo, que é esse das Cobras Meu Veneno, da Leila Jalu, e o outro é esse Os 13 Porquês, que é um alerta importante sobre a questão do suicídio, que está de fato sendo um grande mal, né, que está atingindo a humanidade. Aqui no Brasil também tem um índice altíssimo, como eu falei antes, e existe ambientes de apoio, existe alguns locais de apoio, como o Centro de Valorização da Vida, que dispõe de atendimento telefone e online. Vou colocar o link e o contato abaixo. E procurem observar, né, se tiverem desconfiados de algum amigo, algum parente que está passando por um tipo de problema desse tipo. E converse com essa pessoa, mas principalmente escute, né? Muitas vezes essa pessoa está precisando ser ouvida e alguma palavra que você pode vir a dizer pode acabar até sendo mal interpretada, negativamente, incentivando algum comportamento ruim, fortalecendo algum comportamento mais negativo que ela vem cogitando. Que a gente muitas vezes não sabe, a pessoa não fala o que está acontecendo com ela e a gente fica tentando adivinhar. Então, eu recomendo muitíssimo que indique a ajuda profissional, né? Não forçando, mas mostrando a importância disso, mostrando que você se importa, que tem várias pessoas que se importam com ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Se inscreva também nas redes sociais. Obrigada. Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando, e este vídeo é para falar dos últimos livros que eu li. Que foi o livro @Amor, do Daniel Glatauer, e o livro O Anjo da Cafeteria, da Suzanne Selfors.